Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui com o meu tio Mariano Bícego. Ele é historiador, foi meu professor de história, a gente fala muito sobre assuntos históricos e ele tem um canal aqui no YouTube muito interessante chamado Viagem na História, onde ele posta vídeos em que ele mesmo foi no local, nos campos de batalha. Então se você se interessa por esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, se inscreve no canal dele, eu tenho certeza vocês vão gostar, tá bom? Mariano, esses dias você me apresentou uma série muito interessante sobre a guerra do Yom Kippur. E foi por isso que eu chamei você aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto. E eu queria que você explicasse do grande milagre que Deus fez no povo de Israel durante uma guerra. Eu acredito que talvez a maioria de vocês não saibam desse milagre que Deus fez. Tem até documentários aqui no YouTube, né, falando, os próprios soldados relatando do milagre que eles viram diante dos olhos deles. Então, eu queria que você começasse falando um pouco dessa guerra. Bom, primeiro é um prazer te receber aqui e para mim é uma honra participar do seu canal. Muito obrigado pelo convite e reforço o convite para que os seguidores do pastor Antônio Júnior também sigam aí o meu canal, que vocês vão gostar bastante. É diferente, é um canal sobre história, basicamente história militar, mas que tem muito a ver com as histórias que também permeiam não só a Bíblia, como a história de Israel e a história dos outros países também. A Bíblia é um livro histórico também, né? Exatamente. Então, a Bíblia é um livro histórico e uma fonte de muitas pesquisas, e a gente aprende muito lendo a Bíblia. E uma maneira de interpretá-la, além de assistir o seu canal, é também aprender um pouco mais sobre a história. É verdade. Mas falando da história em si, Júnior, já que a minha presença aqui hoje é para falar, antes de chegar nesse milagre, que foi algo de arrepiar, eu vou falar rapidamente sobre por que Israel sempre foi tão perseguido, o povo de Israel sempre foi tão perseguido. Desde a época romana, quando o território onde viviam os judeus foi ocupado por Roma, esse povo passou a ser perseguido por motivos religiosos e também por outros motivos econômicos, etc. E até hoje essa pergunta sobrevive: por que os judeus são tão perseguidos? Após a diáspora, que foi o episódio quando os romanos expulsaram os judeus da terra deles e eles se espalharam pelo mundo e chegaram à África, à América, e tiveram que sobreviver sem ter um país, sem ter uma terra própria, eles passaram a viver em outros países. E com isso eles passaram a acumular a riqueza e guardar a riqueza, e até eles são acusados de avareza, por conta de que eles tinham que sobreviver. Então eles tinham que ter posses, seja dinheiro, seja joias, sejam outros objetos de valores, para poder, numa emergência, garantir a sua sobrevivência. Então, com isso, os judeus passaram a ser pessoas que, dentro das sociedades que os aceitavam, ou outras em que eles viviam escondidos, eles amealhavam riquezas e passavam a sobreviver e até se destacar dentro dessas sociedades. E muitos desses chamados ricos, nobres, pessoas de posses, passaram a ver a riqueza do judeu de uma maneira preconceituosa. Porque eles eram ricos, mas não tinham o chamado sangue azul, a origem nobre dentro daquele país. Isso variando de país para país. Isso explica então porque o judeu ele prospera tanto. Ele já tem na cultura deles essa questão, né, de ter que produzir, ter que acumular também. Para a sobrevivência, não para simplesmente acumular riqueza, vou ficar rico e cada vez mais rico, mas para garantir a sua sobrevivência, porque eles vêm de dificuldades através dos séculos. Então é natural que eles sobrevivam e sobrevivam de uma maneira diferente dos povos onde eles estavam inseridos. E com isso os judeus, ao longo dos séculos e da formação das nações, eles passam em muitos desses países a serem perseguidos ou são marcados pelo povo de uma maneira preconceituosa. Certo. Isso culminou com a perseguição total aos judeus durante o período em que os nazistas estiveram no poder na Alemanha, porque ali escancarou o preconceito e ali escancarou o ódio que os alemães, que estavam numa época em que a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela teve uma crise econômica muito grande, porque ela teve que indenizar os países que ganharam a Primeira Guerra. E aí era preciso achar um bode expiatório. E achou-se
os políticos alemães apontaram o dedo para os judeus. A causa da desgraça da Alemanha são esses judeus ricos e vamos persegui-los. E aí houve a perseguição total que levou ao extermínio de 6 milhões de judeus. Nossa. Então, existe também o lado espiritual, e que a Bíblia mostra que Deus escolheu o povo de Israel por ser justamente a menor nação que existia na época, o povo mais fragilizado, e é isso que a Bíblia diz, que Deus escolheu esse povo justamente para que as nações vissem como é que pode uma nação tão pequena prosperar tanto, como é que pode um povo tão frágil ser tão inteligente, porque o povo de Israel desenvolveu muitas questões na guerra, né, muitas armas, e um povo tão sábio, tudo isso para eles mostrarem a todos os povos que Deus era o Senhor deles. Então esse era o propósito de Deus. Então, trazendo para o lado espiritual, existe esse ódio sim contra, né, a nação de Israel, porque Deus tem um plano para esse povo. Deus tem um plano de salvação para eles. Inclusive, quando Jesus veio a este mundo, o próprio Jesus se lamentou sobre Jerusalém. Isso está lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. E ele falou: ó Jerusalém, quantas vezes, né, eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não quis. Você apedrejou os profetas, você calou a voz do Espírito Santo, e agora a casa de vocês vai ficar deserta até o dia que vocês clamarem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o diabo, ele conhece, ele não sabe todos os planos de Deus, mas ele sabe pelas Escrituras que Deus tem um plano de salvação para esse povo, e vai ser quando Israel estiver totalmente encurralada. Então, onde não houver mais saída, nós acreditamos que será na grande tribulação. O inimigo, né, Satanás, a besta, vai juntar todas as nações contra Israel, e então eles vão clamar, e vai ser naquele momento que Jesus vai voltar. Então, existe sim um ódio, né, que na verdade é o inimigo que vai colocando na mente das pessoas, porque nós sabemos que o príncipe deste mundo não é Deus, é Satanás, foi o que o próprio Jesus disse. E é por isso que ele se levanta tanto contra esse povo. Por quê? Se o povo de Israel for totalmente aniquilado, então Jesus não volta. Então o diabo, ele quer frustrar os planos de Deus, mas nós sabemos que Deus é soberano, Deus está no controle de tudo e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém? Então, Mariano, vieram os nazistas, como você falou, com aquele ódio brutal contra os judeus e tentaram exterminar todos, mas nós sabemos que não acabou novamente o povo de Israel. Apesar de ser um povo pequeno, sobreviveu, né? E aí o milagre que eu queria, né, que eu quero trazer para vocês aqui, que aconteceu, eu queria que você explicasse o que aconteceu a partir dali. Após o final da Segunda Guerra, com a derrota dos alemães, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um órgão que cuida de todos os planetas. Teoricamente, eles se sentam à mesa para negociar. Uma das primeiras imposições da ONU foi a criação do Estado de Israel. Aonde? Onde os judeus originariamente viviam. Só que aí já existiam outros povos habitando aquela região, os palestinos, os muçulmanos, e enfim, houve uma reação muito forte quando a ONU criou o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948 e logo em seguida ele já foi atacado pelas nações árabes. Egito, Síria, Iraque, a Jordânia atacaram, que também foram criados a essa época. Essa região toda, até a Segunda Guerra Mundial, era controlada basicamente pela Inglaterra. Então a Inglaterra pegou um mapa, junto com os outros países que venceram a guerra, Estados Unidos, Rússia, etc., criaram o Estado da Jordânia, o Estado dos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, e criou o Iraque, o Irã, e criou também o Estado de Israel. Só que esses povos árabes não aceitaram e atacaram Israel. Então Israel nasceu, a mesma coisa de um bebê recém-nascido já ter que lutar pela sua vida. Então ele nasceu já enfrentando essa coalizão árabe, em 1948, e aconteceram várias outras guerras. Israel foi atacado ou atacou várias outras vezes até os dias atuais. Uma das maiores lutas foi a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Israel preventivamente atacou os egípcios e os sírios e os jordanianos antes que eles atacassem, porque eles estavam se mobilizando para isso. E em 1973 aconteceu um outro confronto, uma outra guerra, chamada Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia sagrado para os judeus, é o dia do perdão. E em 1973, no dia 6 de outubro,
Israel foi atacado de surpresa pelos egípcios que cruzaram o canal de Suez e invadiram o deserto do Sinai, que estava em possessão à época dos israelenses. E enquanto os sírios atacaram pelas colinas de Golã, que são as colinas na fronteira de Israel com a Síria, que consequentemente é uma posição alta, militarmente importante. Quem domina as colinas de Golã domina todo o território de Israel. Entendi. Então houve um ataque de surpresa contra as colinas de Golã. E ali aconteceram vários milagres. Aonde Israel estava despreparado. Total, era o dia do perdão, eles estavam em oração. Olha isso. E que é o que a minissérie Valley of Tears, que eu te indiquei, depois a gente vai deixar aí o link da série, é o que a minissérie mostra. Para quem não entende muito do assunto, um ótimo porto de entrada. Depois vai ler mais, pesquisar. Mas aí houve o ataque surpresa, no dia 6 de outubro de 73, e os israelenses tiveram que se virar. E você imagina, nas colinas de Golã, quase 2.000 tanques russos, tanques modernos, T-72, T-62, T-54, são tanques modernos que os soviéticos forneceram aos sírios, aos egípcios, aos jordanianos, aviões, tanques, para que eles destruíssem Israel, porque Israel passou a ser o maior aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por ser uma nação de imigrantes, é óbvio que ele tinha muitas pessoas importantes, políticos, empresários nos Estados Unidos são judeus. A sua família se origina de povos judeus. Então, na criação do Estado de Israel, eles investiram muito recurso, porque é a missão, para eles, a missão divina. E os Estados Unidos eram os maiores aliados de Israel, então a Rússia, consequentemente, era a época da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, os comunistas e a União Soviética do outro. Então eles armaram os árabes, e os árabes atacaram Israel. E o ataque de surpresa chegou a um ponto que, se Israel perdesse as colinas de Golã, o Estado de Israel deixaria de existir, eles seriam aniquilados pelos árabes. E em um certo momento dessa batalha, nas colinas de Golã, as forças israelenses foram reduzidas a 3 tanques apenas, depois de 4 dias de combate, e mais de 300 tanques sírios se aproximavam desses 3 tanques. Bastava aniquilá-los e eles teriam acesso ao vale e invadiriam Israel totalmente, poderiam chegar a Jerusalém, Tel Aviv, de uma maneira fácil. O que aconteceu nesse momento? De repente, as tropas sírias, que estavam a pouco mais de 600 metros dos tanques israelenses, simplesmente deram marcha ré e foram embora. Viraram e foram embora, com a vitória nas mãos. Nossa. E aí ficou a grande pergunta: por que os sírios fizeram isso? Por que eles não ganharam a guerra quando tinham a chance de destruir? Era a chance de acabar destruir Israel, porque ali eles teriam acesso ao vale, e do vale chegariam em Tel Aviv, Jerusalém, e aí acabou. Se as colinas de Golã caíssem, Israel cairia. O que aconteceu? Após a guerra, eles foram entrevistar o comandante das tropas sírias. Por que vocês simplesmente não destruíram os três tanques e entraram vale adentro? Ele respondeu: quando a gente estava se aproximando, nós vimos muitos anjos voando sobre os tanques israelenses, e uma mão veio do céu, e fez o sinal para a gente parar. Então o que vocês queriam que a gente fizesse? Quando Deus manda a gente parar, a gente continua? Nós demos marcha ré e fomos embora. Nossa, então, olha que milagre, foi a mão, a providência, a mão divina que ali enviou os seus anjos para lutarem ao lado dos soldados israelenses, e o sinal de que era para parar. Esse foi um dos maiores e mais conhecidos milagres que ali aconteceram. Nós estivemos em Israel, eu estive visitando alguns desses campos de batalha. A hora que vocês se inscreverem no meu canal e começarem a assistir os meus vídeos, vocês vão ver que eu visito e conto as histórias desses locais onde os fatos aconteceram. Fica o convite aí.
O Juninho o Júnior é um assíduo espectador, espero que vocês gostem também. E sempre a gente conta essas histórias. Mas ali em Israel você percebe isso, né? E não foi só essa história dos anjos que detiveram os tanques sírios. Teve também a história de uma companhia que estava se deslocando para tentar fechar uma brecha em que os sírios haviam penetrado, também nas colinas de Golã. E de repente o comandante para a sua tropa e fala: pessoal, a gente está num campo minado. Então eles estavam num terreno cheio de minas, que são aquelas bombas que você enterra no chão e se você pisar ela explode e causa morte. Então o comandante avisou: estamos num campo minado. O que as tropas fizeram? Deitaram no chão e começaram a escavar com a ponta da baioneta, porque se você tem o contato no detonador, a mina explode. Então os soldados estavam tentando achar um caminho, porque qualquer passo para a direita ou para a esquerda poderia levar à morte de um ou de vários. E um dos soldados começou a fazer uma oração muito profunda, um dos soldados israelenses, uma oração muito profunda. E no meio dessa oração, de repente, veio uma tempestade de vento muito forte, virou uma tempestade de areia. Os soldados então se agacharam e se protegeram do vento muito forte. E quando o vento passou, ele havia levado toda a areia que encobria as minas. Olha isso. As minas estavam todas expostas logo após a oração desse soldado. E aí, aqueles soldados israelenses conseguiram sair do campo minado preparado pelo inimigo. Então é uma outra história de um outro milagre que aconteceu também na guerra do Yom Kippur, nas colinas de Golã. Olha isso. Pessoal, é impressionante, né? Vocês viram nas imagens aí, o pouco, né, de conteúdo que tem disponível na internet. Mas é impressionante como é que Deus livrou o seu povo mais uma vez. Eu sei que muita gente, né, acaba dizendo: mas o povo de Israel hoje está tudo desviado, eles não reconhecem Jesus como o Salvador. Isso é verdade, mas a Bíblia diz, é uma promessa que Deus fez a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, Deus tem uma promessa para aqueles que abençoarem o povo de Israel. Então eu te convido a você, nas suas orações, lembrar desse povo, pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos, né, de cada um deles para reconhecerem Jesus como Messias. Eu já frequentei uma igreja de judeus messiânicos lá em Belo Horizonte e é maravilhoso você ver um judeu declarando que Jesus é o Senhor. Então é um povo especial, é um povo de Deus. O próprio Jesus era judeu, então Deus tem promessas para esse povo maravilhoso. E realmente é um milagre que os ímpios, as pessoas que não são cristãs, elas reconhecem a mão de Deus. Amém? Isso prova mais uma vez que a Bíblia está correta, isso prova que os planos de Deus não podem ser frustrados. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de ouvir esse relato, desse milagre. E se vocês ainda não se inscreveram lá, não deu tempo ainda, né? Vai lá no canal dele, vou deixar aqui embaixo do vídeo. E é isso, Mariano. Quero agradecer aí por você ter se disponibilizado aí a contar esse relato maravilhoso. Eu que agradeço, Júnior, o convite, reforçar o convite do Júnior. Se inscreva no meu canal, espero que vocês gostem, mandem sugestões, mandem temas que vocês querem abordar. Na próxima vez que eu for a Israel, junto com o Júnior, eu quero ir na Fortaleza de Massada, que eu ainda não fui, e vou contar a história da luta e da defesa da Fortaleza de Massada, que é um dos episódios bíblicos aí fantástico. E ela está lá ainda, até hoje, próxima a Sodoma e Gomorra, a Fortaleza de Massada. Olha. Estaremos visitando, né, Júnior? Em fevereiro de 2022, tá? Quem já tiver interesse pode entrar em contato que nós já estamos organizando o grupo. E se inscreva no meu canal. Lembre-se que a história de Israel é uma história de luta, de guerra, de conquistas, mas uma história de muita fé. Eles têm uma crença muito profunda e isso você sente visitando. Então fico mais uma vez reforçando o convite para você participar das jornadas, tanto as no nosso canal Viagem na História, quanto as nossas jornadas em loco, visitando Israel, Egito, Jordânia e outros lugares. Tá bom. Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço aí.